teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos e peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Os irmãos conhecem a história, né? Que foi enchendo as vasilhas, enchendo. Enquanto tinha vasilha para encher, o azeite foi se multiplicando, até que acabaram-se as vasilhas e parou então o azeite. E Eliseu disse: agora vem esse azeite, paga a tua dívida e viva como o restante. Deus das provisões, né? Mas o que eu quero chamar a atenção como ingrediente para que você possa ter a sua vida transformada é que Eliseu perguntou: o que você tem em casa? E a mulher disse: olha, a serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela tinha um pouco de azeite, né? E sabe o problema? O problema é que às vezes você não tem nem um pouco de azeite. Por quê? Porque a sua vida está secando. O azeite que simboliza o Espírito Santo. O azeite que simboliza a unção. E sem unção você não tem nada. Sem um pouquinho de azeite, pelo menos um pouco, para que aquilo se multiplique. E por que não tem nada? Porque você não guarda nada. Quando você não armazena, como que a nossa fé se multiplica? Como é que é mesmo? Está lá em Romanos. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas se você não ouve, se você não tem comunhão, se você não participa, essa viúva, ela dizia assim: olha, meu marido, ele era um dos teus colaboradores, ele era o que mesmo? Ele era um dos discípulos, né? Discípulos dos profetas, ele era um seminarista. Naquela época tinha as escolas de profeta. E a nossa casa ainda tem resquícios da bênção, da graça, da misericórdia, do amor, do entendimento, do conhecimento. Mas se você abandona a comunhão do povo de Deus, o estudo das Escrituras, o ouvir da palavra de Deus, e você vai se secando e perdendo. E o profeta diz assim: o que você tem em casa? Olha, já não tenho mais nada, mas nem um pouquinho de azeite, nem um pouquinho de azeite. O provérbio diz assim: nunca falte óleo para a sua cabeça. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Sabe, tem um testemunho muito triste de alguém que já foi aqui da igreja e abandonou e foi cuidar da sua vida, abriu um comércio, daí não tinha tempo para os irmãos, não tinha tempo para a igreja, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para nada. E hoje em dia chora. A Bia teve o testemunho que conversou, né? Não tinha muito o que fazer. Se não tem mais nem um pouquinho de azeite, como é que vai dizer para multiplicar o que não tem? E é derrame do marido, é derrame da pessoa, é filha morando com mulher, é a vida se destruindo, e a vida não se destrói de repente, ela se destrói aos poucos.
Você não leva Deus a sério? Daí um dia vem chorar, ai, o meu filho. Mas você levava ele na igreja, você orava por ele, você pegava na mão dele, você aconselhava ele, você lia a Bíblia junto com ele, você se ajoelhava junto com ele. Ou você é alguém que simplesmente abandonou a comunhão com Deus? A Bíblia diz assim, se aproxime de mim, Deus te fala, né? E eu me aproximarei de você. Mas você vive distanciado do Senhor. E depois, quando vai chorar, não tem nem um pouquinho de azeite. Se tem um pouquinho de azeite, Deus quer multiplicar. Mas eu estou seco. Não veio mais nada. Esse ingrediente agora, ó, que você tenha uma reserva na sua casa. Uma reserva de azeite, uma reserva de unção, uma reserva de poder, uma reserva da graça de Deus, do entendimento das Escrituras, da comunhão, porque quando tudo falhar, você vai ter ali o povo de Deus do teu lado, você vai ter a igreja do Senhor, você vai ter a unção do Senhor, você vai ter a palavra do Senhor. Esses dias eu falei daqueles que não conseguem escutar a mensagem, né? O Israel, esses tempos, lê um texto em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. No versículo 12, ou melhor, no versículo 11, quando fala daquele povo que era para ser mestre, era para ser doutor, era para ser PhD no conhecimento de Deus e da palavra, e estavam precisando de leitinho, porque se tornaram faltos de azeite. Diz assim no versículo 11: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Se tornaram lentos para aprender. Tem uma tradução que é mais fiel, que vem de lento, sabe o que é? Tardios. Vai ter uma palavra que é mais fiel. Negligentes. Tem uma outra palavra mais fiel. Todas as palavras estão certas. Sabe qual que é a palavra? Tem uma tradução que diz assim: vocês se tornaram preguiçosos para aprender. O que é uma pessoa preguiçosa para aprender? É uma pessoa tardia para aprender, é uma pessoa lenta para aprender, é uma pessoa surda para aprender, que não consegue aprender. E olha, quer morrer? Pare de aprender. Tem lugar que vocês não aprendem nada, não adianta. Você vai ter um friozinho na espinha, vai ter, que bom, mas não está aprendendo nada, porque não tem quem ensine. O eunuco estava lá no deserto, e Filipe pergunta: entendes tu o que lês? O que o eunuco respondeu? Como vou aprender se não tem quem me ensine? Como eu vou aprender se não tem quem me ensine? E daí Filipe pegou aquele texto que ele estava lendo e a partir dele falou sobre Jesus, expondo as Escrituras todas. Mas o preguiçoso para aprender é aquele que, quando o pastor começa a falar, a mente desliga totalmente. Daí vai pensar no celular, vai pensar lá na coisa que tem que fazer amanhã, vai pensar, e tudo isso é ação do diabo.
gente às vezes pensa que não é, né? Ah, não, como é que fala hoje em dia quando a pessoa não consegue se concentrar? É TDAH, né? Ah, eu tenho TDAH. TDAH é alguma coisa, tem mais uma palavrinha, uma letrinha, né? Eu tenho um déficit de atenção, né? Sabe o que Paulo fala? Paulo fala assim, ó, levando cativo. O que é cativo? Preso. Todo pensamento para a obediência de Cristo. Ou você leva cativo o pensamento para a obediência de Cristo, ou o diabo leva cativo o teu pensamento para a obediência dele. Nessa guerra espiritual, nós sequer imaginamos a dimensão. Tem muita criança, adolescente, pelas escolas, que nada mais é do que a ação do inimigo impondo o cativeiro de um raciocínio, de um pensamento que o distancia da palavra de Cristo e fica sem azeite. E sem azeite você vai para a prostituição, e sem azeite você vai casar, ou melhor, nem vai casar, você vai ser pai solteiro, vai ser mãe solteira. Sem azeite você não vai ter discernimento em relação às seitas e às heresias. Sem azeite, a tua vida está fadada a ser uma desgraça. Eliseu fala para aquela mulher que estava para perder os filhos, para a escravidão. O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Opa! Tem como restaurar. Mas tem gente que gosta de não ter nada, né? Nada de bom. Então, esse ingrediente é um pouco de azeite. Olha aí, ó, nossos ingredientes, hein?